Você está escutando Cinema em Foco. Alunos da Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antônio de los Baños, Cuba, das gerações 30 e 31, conversam com cineastas brasileiros que também são professores da EICTV. Episódio 4. Roteirista Eleonora Loner. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está escutando isso. Meu nome é Samuel Vieira, sou estudante de roteiro, estou no terceiro ano do curso regular da EICTV e hoje eu estou entrevistando Eleonora Loner, roteirista, professora, o que mais? Ai, meu Deus, já fiquei nervosa. Multiartista... Não, mentira. Eu acho que roteirista, professora, tá bem. E agora eu tô começando a me aventurar no mundo da direção. É verdade, tem isso também. Consultora também. E consultora. E consultora. Uma multiartista. E hoje a gente vai entrevistar ela para entender um pouco mais sobre a sua carreira, como é que ela funciona a sua arte de escrever, como é que ela constrói seus personagens. Espero que isso possa ser útil para alguém. Eleonora, eu queria começar perguntando sobre o início, que é como e quando você se interessou pela arte de escrever filmes? De escrever filmes especificamente, demorou um pouco, porque na verdade eu sempre gostei de ler muito. Mas eu não via tantos filmes, não era tanto de cinema. O que aconteceu, na verdade, foi uma grande coincidência na minha vida, que foi maravilhosa, que é isso, eu lia muito, eu tinha interesse por narrativas, mas aí, contrariamente a tudo, eu fui estudar arquitetura. Enfim, não consegui me adaptar tanto, fiz 2 anos do curso de arquitetura, mas assim, meio que penando, meio que entendendo que aquilo ali não era pra mim. Nisso, eu pensei, vou estudar jornalismo. Só que eu morava em Pelotas, eu sou de Pelotas, né? E estava estudando arquitetura lá. O curso de jornalismo não tinha aberto ainda. Só que o que tinha? O que abriu naquele ano? O curso de cinema. E aí eu pensei, bom, vamos lá. Gosto de ler. Vamos tentar. E aí, nisso, eu fui levando o curso de arquitetura e o curso de cinema por um tempo junto, por 1 ano, eu acho, até que eu realmente decidi largar a arquitetura. Mas é isso, então foi já dentro do curso de cinema que daí eu comecei a entender. Eu não sabia o que era um roteirista. Não fazia ideia das funções dentro de uma equipe de cinema. E foi lá, então eu fui da primeira turma do curso de cinema da UFPEL. Claro, o curso naquela época, então, tinha 3 professores. Era assim, a gente criou o curso junto com os professores. Isso em 2006 ou 2007. Acho que foi... 2006 ou 2007, agora não tenho isso tão fresco. E aí, lá dentro do curso da UFPEL, eu entendia que eu tinha 3 interesses principais. Que, na verdade, é um monte de coisa, né? Mas que era roteiro, direção e edição. E eu gostava de cumprir essas 3 funções, mas eu entendi lá pelas tantas que eu poderia participar de algo que eu não dirigisse, eu poderia participar de algo que eu não editasse, mas eu não conseguia participar de algo que eu não escrevesse o roteiro ou que eu não, pelo menos, desse pitaco no roteiro, sabe? Eu ficava meio... uma coisa meio querendo falar. Ansiosa. Exato. Aí, no que eu fiz 22 anos, eu estava me formando lá no UFPEL, não sabia nada do que eu ia fazer da minha vida e estava morando em Pelotas, que não tem um campo para o cinema tão amplo, desenvolvido, né? Claro. E aí, nisso, eu tentei. Mas eu tentei assim, meio de não vou passar. É óbvio que não vou passar, porque era muito concorrido. Eu lembro que naquela época foram mais de 120 candidatos só do Brasil, né? Mas aí eu fiz, passei na primeira seleção, passei na segunda seleção, e daí eu comecei meio, ai meu Deus, o que acontecerá aqui? Depois de 3 meses de pura angústia, esperando uma resposta, recebi, e aí tá. Fui selecionada, e aí aqui foi que, bom, aí uma formação realmente como roteirista. E, enfim, a minha vida depois disso foi outra, né? Tanto pessoal quanto profissionalmente. A gente vai falar um pouquinho do seu primeiro longa-metragem, né? Você tá em produção. Bom, vai começar dentro de pouco a produzir o seu primeiro longa-metragem, Matrioshkas. Eu queria saber brevemente qual que é a história do filme, só pra gente ambientar o ouvinte na conversa. O espectador. São 5 mulheres que descobrem que fazem parte de uma linhagem esquecida de matrioshkas humanas.
elas são mulheres que têm várias características em comum, entre elas a capacidade da autorreprodução. Então, a partir desse descobrimento, elas fazem um movimento social que tem que lutar para se manter vivo entre diversas pressões que vão surgindo. E eu queria saber agora como é que nasceu a ideia pro filme, né? E como que foi o seu processo criativo para a hora de conceber o filme? Os seus primeiros passos lá atrás, em 2015, 2014, 2014, 2013, 2014. 13 e 14, quando você estava começando a pensar como é que foi o seu processo criativo para conceber a história do filme, que tem um universo tão particular. Bom, pensando 11, 12 anos depois, né? É legal falar disso estando aqui na ICTV, né? Porque nasceu tudo aqui. Esse filme, ele foi a minha tese do curso de roteiro. No terceiro ano do curso aqui, a gente precisa escrever um longa-metragem. A gente decide completamente, as decisões são todas nossas, né? E é um processo que ele vai sendo acompanhado por diversos professores, consultores, também vai sendo acompanhado pela cátedra de roteiro, e é desde a sementinha da ideia até a versão de roteiro. Normalmente não se chega a uma versão para filmar, porque não é tanto tempo, digamos que esse processo são uns 9 meses por aí, mas se chega a uma segunda, terceira versão de roteiro. E foi uma experiência muito única, né? Eu nunca mais passei por alguma experiência como o processo da escrita da tese aqui, né? Desse longa aqui, porque quando a gente já está na vida profissional, digamos, a gente não tem essa quantidade de gente te oferecendo leituras e consultorias e etc. Então, realmente, aqui foi esse processo muito valioso. Mas não foi isso que tu me perguntou. Eu vou voltar um pouco. Quando eu tinha que fazer, então, começar a pensar numa ideia para esse longa-metragem para o terceiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu realmente, às vezes tem alguns alunos que vinham, eu tinha colegas que já vieram com alguma ideia prévia. Eu não tinha a menor ideia. E aí, com uma professora aqui, a Tilda Teichmann, ela pediu pra gente trazer alguns disparadores. Ela pedia pra gente trazer, acho que era uma música, não, talvez uma música ou uma imagem, não lembro o que mais. E nisso eu trouxe uma imagem que uma amiga, era um desenho que uma amiga tinha feito, que era justamente de duas matrioshkas, uma saindo de dentro da outra, e uma era meio rebeldezinha, assim. Não lembro, tinha alguma coisinha uma entre a outra. E eu fui jogando ideia, meus colegas também participaram, foi muito legal, assim, porque surgiam muitas coisas muito divertidas dessa possibilidade. Uhum. Tanto que no início eu nem imaginava as matrioshkas falando, era só uns... Quase uma coisa bem animação, embora vários consultores tinham falado, isso parece animação, e eu nunca, como não tinha proximidade com esse universo, eu nunca pensei em levar pra animação, realmente. Mas aí foi isso, então eu não sabia ainda muito como moldar esse estímulo com outras coisas que eu gostaria de dizer. O que eu sabia, eu tinha um medo, porque é isso, eu sempre tive muitas ideias, mas eu tinha mais dificuldade em desenvolver uma única ideia até o final. Eu pensava, eu vou me entediar. Então, o que eu fiz foi juntar muitas histórias em uma e traçar uma linha que unisse todas, assim. Então, é um filme coral. E eu fui pegando, então, algumas coisas que eu já tinha, algumas ideias soltas que eu já tinha. Por exemplo, como uma personagem que o que ela vê e o que ela escuta estão fora de sincronia. Sabe? Eu fui juntando, essa personagem pode ser essa. E daí eu fui juntando com outras coisas, eu sempre tive caderninhos com muitas anotações soltas de ideias, assim. E agora pensando a parte ruim da coisa, como é que você faz para superar suas frustrações? Escrevendo, né? Seja o bloqueio criativo, seja o desencanto com o projeto. O que você faz e sugere para que os roteiristas que estão escutando a gente façam para superar? Bloqueio criativo, eu acho que é uma coisa... É que assim, chega um momento em que basicamente é o que eu falei, tem que sentar e escrever. Não tem muito outra. E a gente não vai conseguir manter essa mesma euforia que eu estava falando, não vai conseguir manter durante todo o projeto. Especialmente em projetos longos que requerem escrita, reescrita 1000 vezes, né? Isso é frustrante. E às vezes a gente tá num labirinto sem saída, assim, a gente não consegue enxergar uma saída. Acho que existem algumas coisas. Primeiro digamos, não tá conseguindo... Bom, pra mim funciona a coisa de ir sair,
pra caminhar sem celular e ficar batendo cabeça. Ou preciso de alguma saída pra uma situação, fazer listas. Lista de tipo... Porque as listas normalmente... Tá, digamos... Eu preciso de um conflito para 2 pessoas estão num estúdio de gravação e eu preciso de um conflito. Então, eu vou colocar o primeiro conflito possível, o segundo conflito, e eu vou fazendo uma lista. Os primeiros vão ser clichê, provavelmente, porque a gente vai sempre... No mais fácil. No mais fácil, exatamente. A primeira coisa que aparece. Mas, pouco a pouco, a gente vai encontrando outras coisas possíveis e que vão nos abrindo algumas portas. Acho que tem alguns exercícios que dá para fazer, então... Eu me propus esse ano e durou 1 mês, mas eu quero voltar agora para o Brasil e ver se eu volto para esse caminho, que era escrever as 3 páginas diárias, né? Tipo, é escrita de fluxo, né? Escrita sem tirar... Quando eu explico esse exercício, é sempre tipo, não pode tirar a caneta do papel, por 3 páginas. E é escrever qualquer coisa, não é escrever roteiro, não é escrever algo que necessariamente vai servir para alguma coisa depois, mas é exercício. Né? A criatividade, ela é um músculo. Esse músculo, ele precisa ser exercitado. E a gente vai, de fato, perdendo quando a gente não utiliza esse músculo. Uhum. Pensando que isso aqui é uma mídia sonora, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que você pensa o som no roteiro. Como é que você trabalha ele na hora de você escrever ou na hora que você está lendo um roteiro, como é que você visualiza o som? Ontem mesmo, projetaram aqui na Glauber Rocha, que é o auditório, a sala de cinema aqui da ICTV, projetaram o Playtime do Jacques Tati. Fazia muito tempo que eu não via nada dele e é muito gostosa a maneira como ele trabalha o som, né? É muito bom, é isso, é tipo esses... É quase um Foley, eu não sei se é Foley ou o quê, aí eu estou falando qualquer coisa de som, gente, mas é quase como se fosse uma animação, né? Que tem que fazer os sonzinhos de qualquer coisa. Isso dá um efeito muito bom, é um uso muito criativo ali do som, né? E cômico também, pelo menos no caso do Jacques Tati, não tem que ser. Então, Eleonora, para finalizar, eu queria saber um conselho da sua parte para um roteirista que está apenas começando, alguém que tem muitas dúvidas, medos, para saber se entra nesse mercado ou não, alguma coisa. O que você gostaria de ter escutado lá atrás, quando você estava apenas começando? Eu acho que para mim é muito, muito importante entender o que a gente quer dizer. Não só como a premissa de um filme, mas como artista. Sabe? Qual que é o nosso ponto de vista sobre o mundo? O que a gente pensa? Qual é que é a nossa visão única sobre o mundo, né? Porque, claro, a gente pode fazer projeto para ser aprovado, para fazer filme, E, óbvio, isso também vai passar pelo que a gente tem que se manter na nossa profissão, né? Mas, para mim, é muito importante entender o porquê que a gente está fazendo isso. E nem sempre a gente vai ter isso claro. Eu acho que isso passa, por momentos. Para mim, inclusive, é uma coisa muito... Várias vezes que eu estou desanimada com a escrita, não sei o que eu estou escrevendo, estou meio... Para mim, é muito importante voltar justamente pro Cortázar. Eu leio alguma coisa do Cortázar e eu penso... é por isso que eu tô escrevendo. Não pra tentar ser que nem Cortázar, porque eu já sei que esse nível de genialidade adoraria ter, mas isso, esse tipo de... É aqui que eu encontro... É ali que eu encontro, tipo, putz, aqui eu vejo algo novo, eu vejo algo que me diz coisas sobre o mundo. Então é tentar, justamente dentro desse universo que a gente tem que se manter, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que, de alguma maneira, sempre ter algum projeto, justamente porque... Enfim, é também uma questão de continuidade, mas entender isso, não fazer projeto só porque sim, sabe? Projeto só para agradar um festival, para agradar algum tipo de edital. É pensar o que de nós, como artistas, nos torna únicos. E todos nós somos únicos, então é buscar dentro de nós... Nossa, tá bem autoajuda essa resposta, mas assim, é buscar dentro de nós o que a gente tem para oferecer. Para a arte, para o cinema, como visão de mundo. Acho que é isso. Então é isso. Queria agradecer você, Eleonora, pela conversa tão proveitosa. Espero que vocês aí que estão escutando tenham gostado. Tem alguma palavra final? Eu que agradeço, gente. Adorei a entrevista. E nada, gosto muito desse projeto. Espero que venham muitos podcasts por aí. E agradeço também o convite. Muito obrigado. Queria agradecer ao Sérgio Salum, que foi o responsável por gravar, né, o podcast, porque eu jamais saberia fazer isso. E a gente se vê por aí.